Antes de você continuar a sua história, Não? dentro desse ponto seu aí, você falou que é pai de adolescentes. Qual a idade dos seus filhos? 12 e 15. Olha, ó. E como é que você está tratando eles? Porque você já viveu isso. Então você Já. é um cara que foi criado de um jeito. Eu falo porque eu tô me identificando muito, porque é a mesma situação minha. Sim. Graças a Deus, apesar dos conflitos dos meus filhos, nesse tempo que nós temos filhos diferentes que nós fomos. Essa geração que nasceu conectada é outro chip. É Outro chip. É. É outra. Nunca se teve ser humano como essa turma que está chegando agora. Sim. Não existiu ainda. Não. É uma turma nova. É diferente do que foi a gente, Sim. nossos pais, que não tinha tanta diferença dos nossos avós, mudava um pouquinho de coisa. Agora mudou mesmo, é outra versão de ser humano. E como é que você está lidando como pai e pastor dos seus filhos para que eles não passem pela mesma bobagem que você passou de querer se interessar pela igreja? Essa é uma pergunta maravilhosa e o Cleiton falou coisas ali que realmente é verdade. Eu não tinha não pelos meus pais são maravilhosos, mas eu não tinha um diálogo com meu pai. Era muito distante. E, na verdade, era uma cabeça, trocando para o dia de hoje, uma cabeça tipo vô e neto. Havia esse distanciamento de linguagem, de postura, era muito diferente. Hoje, o meu maior sonho da minha vida era ser pai, tá? Meu maior sonho. Eu tenho sonho de ter casa, carro. O meu era ser pai. E as minhas meninas, quando entraram na adolescência, eu tive uma crise absurda. Porque quando é criança, você põe debaixo do braço. Sim. E a criança levanta a mão, chora, adora e tal. Mas quando vira adolescente, é uma personalidade completamente nova. E eu entrei numa crise. Porque num dia, as minhas filhas eram grudadas comigo. No outro dia, eu falo assim, filha, eu te amo. Ela, obrigado. Cara, eu quero dar um tapa entendeu? Como assim, obrigado? Peraí, cara. E eu me considero um cara moderno, de diálogo, de falar linguagem. E eu vi esse distanciamento completo e absurdo. Tem um estudo americano que diz que hoje, um adolescente entre 12 e 17 anos tem mais acesso à informação do que qualquer imperador na época romana. Eu ia falar sobre isso. Que antes a idade era 7 anos. Alexandre o Grande tinha tanta informação quanto uma criança de 7 anos. Nos últimos anos, isso diminuiu drasticamente. Exato. Então, uma criança de 5 anos, hoje, ela tem tanta informação quanto Alexandre o Grande no ápice do seu governo. Comprou com o Alexandre o Grande. Hoje, uma criança de 2 anos tem mais informação que o Divan, por exemplo. Assim, e olha que eu nem sou grande. Depende da pessoa. Vamos lá, voltando na sua... E aí, cara, eu entrei numa crise, eu falei, como é que eu diminuo essa distância? Porque, apesar delas entrarem numa crise também, de conhecimento, de existencial, dessa bagunça toda, eu queria mergulhar nesse mundo. Então eu comecei a não ser mais aquele pai da primeira infância, que você põe no braço, vamos lá, você vai sim, acabou, quem manda aqui sou eu. E passei a, com a mesma autoridade, mudar minha linguagem. Então o que minha filha precisa ouvir? Entendeu? Então o que ela precisa... Aí eu comecei a me aproximar numa linguagem, sem deixar a autoridade paterna, né, de às vezes falar, cara, eu vou trucar aqui, você vai ter que obedecer, mas entrar nessa linguagem do diálogo, de aproximar a fala, até a linguagem da fala, entender um pouquinho dos conceitos de hoje em dia das gírias e tudo, para a gente tentar aproximar esse diálogo. E tem sido uma experiência incrível. Alex, esses dias o André estava falando, qual que é o papo? O que o filho tem que fazer? Filho tem que obedecer. O André fala isso, né? Mas eu penso que quantos mais os filhos crescem, mais burocrático fica o acesso ao coração deles, né? Exatamente. Porque você precisa não só provar para ele que ele está errado, mas você precisa convencer ele que a partir da ótica do amor, ele está errado. E isso para a gente é um desafio, né? Eu tenho 2 filhos também, adolescente, tenho o Vitor de 16 e a Mel de 12 anos, e é muito interessante, porque eles são extremamente questionadores. Então, você sempre tem a carta do super truco, né? Você vai porque eu estou mandando, né? Mas eles vão ficando mais velhos, cara, e o vai porque eu estou mandando, ele não é suficiente. Não é. E aí, como é que eu vou fazer com que o meu filho, eu não vou gerar um filho revoltado, um filho que vai não só questionar, mas me desobedecer na sua revolta de formador, com a sua opinião formada, né? E a minha esposa, ela tem um exemplo maravilhoso que ela fala do pai dela, né? O pastor Jonas, para mim, é o cara mais crente que eu conheço. E ela fala... apresentar o pastor Márcio, então. Não, são os dois, né, cara? Eles são assim, pessoas... Tem que fazer a média com o sogro dele, Alex. Não, Deixa ele fazer. eu tenho que fazer a média com meu pai. É porque eu tive muito, assim, do exemplo dele como pastor e como uma pessoa piada, na minha casa. isso que foi uma piada. Tudo bem.
E ela fala o seguinte, que o pai dela, ele tinha uma qualidade na criação dos filhos, ele teve 4 filhos pequenos ali, depois a Iva mais velha, ela fala assim, meu pai, ele tinha o atributo de pedir desculpa. Isso é muito interessante, cara. Você virar pro seu filho e falar assim, filho, aqui, eu errei com você, cara. Eu fiz uma coisa errada ali, eu quero te pedir perdão por isso. Eu me excedi na correção, ou eu errei com você, eu fiz você fazer uma coisa que você não estava afim de fazer, e por isso eu quero pedir desculpa para você. E eu trouxe isso para a criação dos meus filhos, cara. Não é porque eu sou um pai banana, não. Não. Mas assim, porque eu mostrei para ele que, às vezes, o pai, quando a criança é muito pequena, ele é como um super-herói, ele é o cara inerrante, ele é o cara perfeito, e eles vão crescendo, e quanto mais cresce, mais imperfeição ele percebe em você. Claro. E se a gente conseguir construir esse caminho de, cara, eu errei, você me desculpa, vamos fazer isso. Eu vi uma vez a pessoa falou assim, pai não é amigo, pai não pode ser amigo, pai é pai. E eu acho que essa frase faz sentido porque a gente não pode perder essa figura de autoridade. Mas, cara, pai tem que ser amigo também. Tem, claro. Pai tem que ter o acesso ao coração. É o que eu acredito. Porque se você não tiver o acesso ao coração do filho, ele só vai te obedecer É. porque tem que obedecer.